Estamos de volta no nosso Pod Alimentos, o podcast mais gostoso do Senai. Gostoso de conteúdo, de informação com essas super convidadas. Mas antes, eu sou Moza e irei conduzir esse maravilhoso podcast ao lado de Andréa e Shirley Nunes, né? Que para quem não assistiu o nosso podcast passado, ela é técnica em saneamento, graduada em engenharia química, tem mestrado em engenharia química, é doutora em engenharia química, faz parte do Conselho Regional de Química e ainda mais. O que é que a gente ainda falta saber de Shirley? Diga aí, Shirley, só para a gente dar uma introduzida Fale só o seu lado professor, as disciplinas que você nesse leciona. segundo podcast. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que o pessoal vai assistir, né? Então, assim, eu leciono, né? Sempre você está falando aí, moça, mas assim, você vai vendo o caminho sempre nessa área, né? Relacionada a essa questão química, essa questão mais de ambiental, saúde, né? E eu leciono lá disciplinas, né? Como químicas em geral, as divisões da química, química geral, química orgânica, né? Esses pilares, né, da química e assim a disciplina que não deixa de ser uma grande paixão minha, que é a bioquímica, Sim, né? sim. E assim muito me ajuda, né, a entender, inclusive, desses processos, né, como a gente estava falando aqui no outro podcast, dos processos, seja alergênicos, né, de intolerância, da própria doença celíaca. Então, é um mundo, e quando eu estou dando minhas aulas, né, como a Andrea fala, faltou dizer que eu sou celíaca, para quem não assistiu o Primeiro episódio. o primeiro episódio da Sim, série. sim, sim. E é isso, né? Então, fora outras coisas, a gente tem outras fantasias, né? Fantasia de mãe, fantasia de. Imagino. E você, André, qual é a sua fantasia? Diga aí. Eu tenho algumas fantasias também, não tanto quanto o Shirley, né? Eu sou engenheira química, também pela UFRN, tenho mestrado na engenharia química com tecnologias de produtos regionais. E tem outras vertentes aí na pedagogia, na logística, enfim. Trabalho mais com a segurança dos alimentos, então apoiando a indústria do Estado, com sistemas de gestão da segurança, né, as boas práticas de fabricação, sistema PPCC, o programa de controle de alergênicos, Sim. food fraud, food deficit, dentre outros. Perfeito. Então, vocês já perceberam que o nosso tema é alergênico, né? A presença do alergênico no nosso dia a dia, seja na indústria de alimentos, seja na nossa casa, seja no nosso convívio social, seja no bar, seja no restaurante, né? E a gente estava falando, né, dessa presença, e eu questionei no último podcast, no finalzinho, a Shirley, como é dentro da casa dela, né? E eu vou pegar assim que eu a fala dela que dentro da casa dela é o paraíso, né? Ela é a única pessoa, né, da família dela que tá, da família, eu digo, do núcleo familiar dela, né, que ela convive diariamente, que tem essa condição, né, essa doença celíaca, que é uma doença autoimune, mas a gente jamais pode esquecer da intolerância, né, da alergia. Então, se você quer saber sobre esses temas, volta lá do primeiro podcast que você não acompanhou, acompanhe depois, assiste esse podcast aqui conosco. Mas, Shirley, na sua casa, né, é o seu lugar favorito, digamos assim, o seu lugar de Seguro. paz, é o seu lugar Sim. seguro, né? É. Então, esse convívio a gente já percebeu aqui que todo mundo teve, digamos assim, foi mais fácil, né? Todo mundo se adequar à sua realidade, até porque fora de casa a pessoa pode experimentar, Isso. né, o que não experimenta dentro de casa, né? E você, como é que é fora de casa, né? Eu imagino você numa festa, num barzinho, num happy hour, num encontro com os amigos, você rejeitando tal comida, você rejeitando tal A bebida, cerveja, como você é que faz? rejeitando tal coisa e o pessoal já torcendo a cara, né? Vixe, Chile é enjoado para comida, né? Chile é chata, Chile não come qualquer coisa, Chile é cheia de Um gás frufru, nobre. Um né? gás nobre. Exatamente, é um gás Raríssimo. nobre, exatamente. Ou É, seja, Chile é cheia de frufru, mas ninguém sabe o que é que É. Chile passa
por estar nessa condição. Eu gostaria de escutar um pouco mais de um depoimento seu de como é esse preconceito, né, que você é atingida diretamente por essa questão social, que a alimentação tá no aniversário, tá no casamento, tá no happy hour, tá em todo lugar, né? Então, como é que é isso, Shirley? Então, Usa, em casa é o paraíso, fora não é o paraíso, né? Então, Infelizmente, né? infelizmente, né? Existe já, assim, estamos em Natal, obviamente, mas existe alguns locais, né, que já agracia a nossa vida, né, com a venda de produtos exclusivos, né, sem glúten. Muitos, inclusive, sem glúten, sem lactose, sem glúten, sem lactose, sem Sem ovo, né, que é um ovos. outro alergênico. Isso. Então, assim, existem esses locais, mas esses locais é de venda, né? Então, assim, levando para o lado social, nós não temos aqui Sim, o barzinho dos alérgicos. Bom seria, olha aí o empreendedorismo, as Né? ideias, pois né? Um é. nicho de mercado. Ô, grande, viu? Então, assim, porque existe, como você falou agora, André, os nichos. Existe o intolerante, existe o alérgico, existe o celíaco, e existe os que adaptam aquela dieta por questões pessoais, porque eu não quero, porque o glúten eu sei que é inflamatório, eu não quero comer glúten, o leite também é inflamatório, eu não quero fazer ingestão do Uhum. leite, né? E Então, às vezes até em fases de tratamento, né? Por exemplo, o pessoal que está exato. fazendo Isso, tratamento teve para um. gastrite, né? Que Isso. geralmente evita E até lactose. situações que a gente nem imagina, né? Um amigo meu sofreu um acidente e aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo: Shirley, o médico pediu para eu não comer glúten nem lactose, porque é inflamatório. Então, quais os locais, né? Ele mandou uma mensagem Uhum. perguntando quais locais que eu posso, né, fazer a aquisição desses produtos com segurança, né? Então, também tem isso. Então, assim, a vida social é fora de casa, é bem complicada, né? Enquanto as pessoas oferecem, a gente está assim, sangrando por dentro, Sim, né? Porque eu sim. queria realmente comer, eu queria sair de casa, e comer nos locais, Com com segurança. segurança, como todo mundo, enfim, mas não é possível. Então, é, quando a pessoa recebe o diagnóstico inicialmente, e às vezes por falta de conhecimento, ela acaba se submetendo à contaminação cruzada. É fato, Sim. né? Porque coisas simples que a gente nem imagina. Então, assim, como foi que eu fui criando, né, essas minhas observações? Eu observo demais, então às vezes até sair de casa me causa um pouco de transtorno, porque eu fico o tempo todo Sim. olhando para a mão de quem está pegando, de quem está perto de quem, e principalmente de quem está servindo. Às vezes Uhum. dá vontade de invadir a cozinha dos locais, mas eu não. Imagino. Então, isso mexe um pouco com o psicológico da pessoa, né? Você não se sente segura, você não está bem, e você está, pelo contrário, você está só liberando cortisol o tempo todo ali, Sim. estressada, né? Imagino. Então, não é interessante. Então, já passei por várias situações, né? Por falta de, 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 de um pouco de sensibilidade das pessoas, né? Por exemplo, a gente não pode tomar cerveja, então barzinho é uma coisa bem complicada. Não pode comer frituras, porque geralmente as frituras, os empanados têm ali a farinha de trigo, né? Então esse óleo, eles não vão esquentar 20 litros de óleo e Sim. retirar, né? Enfim. E aí, então você não pode comer nada, nem uma fritura, nem uma batata, não vai poder tomar cerveja, não vai. Ai, mas você pode tomar uma caipirinha, né? Sim, sim. Aí, inicialmente, você começa a aceitar, não, tudo bem, caipirinha eu posso, mas só que na cozinha existe a contaminação cruzada. A própria mão do garçom, as manipulações Os ali, recipientes, né? os Os recipientes, a bucha que utensílios. lavou, aquele prato, aquele copo da cerveja, tá? Lavou aquele copo que ele colocou a caipirinha, foi um copo de cerveja que foi servido Sim. anteriormente, não Sim. foi bem lavado, né? Então, o que que acontece? Você acaba se contaminando. Ah, mas é sempre assim? Como é? Mas você não morreu aqui na hora que você tomou. Mas é como eu falei no outro podcast, né?
e igual a sensibilidade ao glúten não celíaca, é gradativo. Então, assim, daqui a uns dias você vai começar a sentir, ou como o sistema ele vai sendo atacado, ele vai ali somatizando aquilo. Então, aquele pouquinho, no meu caso, talvez não me cause, naquele primeiro momento, um sintoma, mas Uhum. ele vai ali, vai ser atacado, porque um grãozinho de nada já, o meu sistema imunológico já vai, né, atacar. E aí ela vai danificar a parede do intestino, as velocidades, e aí depois mais um pouquinho amanhã de outra coisa, de uma contaminação. Então, vai resultar em quê? Em tudo aquilo que a gente já falou, falta de absorção, tal, e aí vai gerar todos aqueles outros sintomas e todos aqueles ataques a outros órgãos também, né, futuramente. Então, assim, o preconceito, né, como você falou, Sim. não é horrível, né? Como eu já tinha até citado, é uma doença também que mexe com o emocional da pessoa. Então, você já está com o emocional ali, você, como pessoa, já está ali se sentindo mal, porque você não pode consumir todas as comidas, você não pode beber, você não pode. E você está com Uhum. medo do copo, com medo de quem pegou, com medo. E aí as pessoas chegam e fazem, não, mas é só um pouquinho. Uma vez eu cheguei numa feira, eu disse, moça, esse bolo. Olha, esse bolo é fit, esse bolo é sem glúten, esse bolo. Aí eu, como eu já estou ali muito, sabe? Uhum. Eu disse, mas a senhora coloca qual farinha que a senhora usa? Ah, olha, minha filha, eu coloco a farinha de arroz, aí eu misturo com um pouquinho de farinha de grão de bico e um pouquinho de 2 colheres de farinha de trigo. Pronto. A senhora, então tem glúten. Ela, Uhum. não, mulher, é só 2 colheres, não faz mal. Entendeu? Então, um grão para a gente já faz mal, Sim, sim, né? sim. Então, assim, vai ali, se você confia, inicialmente você come. Uhum. Então, essa desinformação ali era numa feira, mas a indústria também, a gente hoje já tem que ter esse cuidado, né, Andréa? Como a Andréa Isso. fala ali, a gente está no controle e tal, não é fácil, né? Então, esse tipo de falta de informação gera esse preconceito. Um torce a cara, um acha que você é muito cheia de mimimi, Uhum. que você não quer interagir. Então, muitas vezes eu já deixei de ir para alguns locais, porque eu sabia que seriam insalubres para mim, de todas as formas. E as pessoas falam: ah, você não quer se misturar? Eu já fui para alguns locais que as pessoas estavam ali, eu fui só acompanhar, mas eu fiquei muito mal emocionalmente com isso, porque você já não Sim. pode comer o que as pessoas estão comendo. E você fica só olhando. Isso mexe muito com a pessoa. Não, você traz a sua comida de casa. Poxa, o bom do social é aquela comida diferente, é a conversa Isso. com os Um momento colegas. diferente, onde você degusta pratos diferentes, porque o de Isso, casa já é o dia a dia. isso já é meu dia a dia. Aí eu vou levar literalmente meu pão com ovo para qualquer Uhum. canto, né? Verdade. Aí eu levo, muitas vezes, eu esquentei antes de sair de casa, eu chego nos locais, está frio. Tá frio. Aí eu não posso esquentar no micro-ondas dos locais. Perfeito. Contaminação cruzada. Por quê? Porque ali já foi esquentado outros alimentos com glúten. Uhum. Então, isso também é um tipo de contaminação cruzada, eu não posso, né? Então, as pessoas, elas não entendem. Então, será que eu sou obrigada a ter que comer frio, gelado, tão ruim aquela comida, em troca de estar ali no social? Será que eu estou me respeitando? Então, assim, isso mexe muito com qualquer celíaco, no meu Uhum. caso, né? E outros, né? Tem um grupo, né, de celíaco que é muito bom que Sim, a gente sim. compartilha isso, e é quase unânime, né, esse sentimento das pessoas, né? Principalmente que já vem com a doença celíaca há muitos anos, né? E aí você já passou por muitas situações. Eu já passei por uma situação que, assim, a pessoa era uma sorveteria e sem glúten, né? Sim. Vendia o sorvete sem glúten. Só que dentro da sorveteria tinha um expositor com salgados, e aqueles salgados continham glúten. Contém um glúten. Como eu já fico apreensiva, eu pedi o sorvete e tomei. Quando eu fui pagar,
a moça estava pegando, era uma funcionária só. Então, a moça estava Sim. pegando o salgado e veio pegar meu cartão. A maquineta, desculpa, a maquineta para eu colocar o cartão. E ela começou a digitar o valor e tal, e eu só olhando, eu disse, meu Deus, e agora? Olha a situação. Aí eu, super apreensiva, meu Deus, e agora? A mão dela tá totalmente contaminada com glúten, ela tá pegando a maquineta, e eu vou ter que pegar da maquineta para Para digitar minha digitar. senha, né? Ai, porque você não faz assim, como é? Aproximação. Porque eu tirei. Sim, Sim, sim. ó. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou passar a senha? Aí eu disse, não, não vou me contaminar para não aborrecer aqui ninguém, não. Eu disse, moça, só um minuto. Aí tinha um lavatório assim do lado, e aí eu envolvi minha mão com uns papel toalha que tinha lá, e ela olhando para minha cara, eu disse, não, depois eu explico, ela pode até me achar cheia de frescura e tal. Sim. Aí eu digitei a senha, coloquei o cartão, digitei. Eu disse, a senhora pode segurar a maquineta? Ela segurou, tá? Aí eu disse, moça, olha, porque é o seguinte, eu sou celíaca, eu já tinha inclusive avisado, mas a desinformação realmente Sim. é complicada. A E, política do local É a para o questão do cuidado, treinamento, né? e às vezes é a questão da educação mesmo, né? Que a gente não é preparado para isso, né? Às isso, vezes as pessoas acham que tem um famoso dialeto, né? Que entre a diferença entre o veneno e o remédio é É a apenas a dose, dose, que né? nesse caso não é E é verdade. verdade que para vocês, né, qualquer tipo de dose, digamos assim, é, é um veneno, não é um remédio. E Então, para o isso, é a alérgico, mesma inclusive. coisa das duas colheres, né, de colocar, porque eu botei uma proporção menor do que os outros ingredientes, aqui não vai ter glúten, né? É o mesmo jeito, né? Às vezes a gente sabe que é uma inocência, mas é uma inocência pela falta de isso, informação, que é um problema que a gente tem no nosso país, né? Que não só isso. no nosso país, mas muitos outros têm cultural e de educação mesmo, né? Mas vá, Shirley, diga aí, conclua, por favor. E saindo um pouco dessa situação, né? Sim, aí ela, desculpa, a senhora, tá, não sei o quê. Mas assim, você tem que ficar alerta 24 horas. Isso acaba um pouco com viver tranquilo, né? Então você não Uhum, vive tranquilo. Você, sim, você sai de casa para assinar, acender o alerta. Isso é muito complicado, né? E aí, se é para você relaxar, você não não relaxa, né? relaxa. Então você fica nas festas e aí você já não se alimenta. Ou você tem que ir para um cantinho, porque na mesa todo mundo está comendo salgadinho, todo mundo está comendo glúten, todo mundo está comendo bolo, todo mundo está. E você tem que ir para o canto e se afasta de todo mundo para comer. Uhum, Então, realmente é uma situação que a própria sociedade, por não entender, acaba sendo totalmente preconceituosa com isso, mas não sim, por culpa, mas por, como você colocou, a falta de educação e de explanação né, das situações que envolvem a alimentação, porque hoje nós não vivemos sem comer, uhum, né? com certeza. Então, assim, quando a gente tem um tipo de alergia mais tópica, né? É mais fácil. Eu sou alérgica a perfume. Eu sou alérgico a tal. É mais fácil, você se afasta. Uhum, Mas alimento, a gente evita o alimento, mas entra na esfera da contaminação cruzada, como eu falei, que é o pior vilão de uhum, tudo, né? Então, por exemplo, um dia, o açaí, vi um açaí e acho que eu comentei até com o André isso. Poxa, eu vou pedir um açaí, vou pedir já assim, um pote de açaí em tal canto, não sei o quê. Mas antes disso, a gente entrou em contato com o saque sim, Da empresa da fabricante. empresa. Por quê? Olha o alerta. Todo mundo já lá em casa, eita, vamos comer açaí agora, porque é sem glúten, achamos um açaí sem glúten. Beleza. Só que dentro da listagem da empresa, tinha um açaí que continha glúten. Listagem de produtos que a empresa Que a produz. empresa vende. Aí eu disse, vixe, para o desinformado, ali é sem glúten, então tá Ok. tranquilo, eu vou consumir. Só que eu ali, não, calma, não é assim. Entrei em contato com o saque. Veja bem que interessante. E aí eu falei, olha, eu sou celíaca e eu vi o produto de vocês, eu não posso consumir glúten.
e tal. Eu queria saber se realmente eu posso confiar, né, nessa rotulagem, né? Aí a Sim. gente entra na questão da Isso. rotulagem. Se eu posso confiar na rotulagem. Sim, senhora, sim, nosso açaí é sem glúten, tal, não sei o quê. Mas eu não me conformei. Aí eu disse, sim, mas vocês têm algum açaí com glúten, não é? Sim, nós temos. Temos dois sabores com glúten. Aí eu fiz. Me tira uma dúvida. Esse açaí que vocês processam com glúten é no mesmo maquinário do sem glúten? É, senhora. Mas assim, eu gostei da verdade, né? Uhum. Da sinceridade da empresa. É, senhora, é no mesmo maquinário, mas assim, a gente faz em dias alternados. E eu disse o glúten provavelmente é da essência que eles usavam para dar o sabor do açaí. Sim. E ela disse sim. Eu disse, então, olha, eu lhe agradeço demais, mas eu não posso consumir. Contaminação cruzada. Então, por mais que eles façam dias alternados e lavem, não é confiável. Essa lavagem, ela não tira realmente o glúten Uhum. das engrenagens na qual, né, Sim. passa e você tem ali na forma de pó essa essência, né? E aí até a gente deu uma dica assim, olha, tenta ver Uhum. a compra de uma essência sem glúten, porque aí você tem a garantia de todo o seu açaí, seja ele com sabor ou natural, ser Sim. sem glúten realmente. E aí condiz com a rotulagem. Então, hoje, eu digo por mim, eu vivo apreensiva, tem horas que eu não confio nem na rotulagem. Imagino. Porque é algo, né, André, que eu acho que ainda precisa um trabalho muito, não só de fiscalização, mas um trabalho de sensibilização dentro das indústrias, Perfeito. dentro das empresas. Porque às vezes ela tem aquela política, mas ela não reconhece que tem alguns pontos dela, como a Andrea colocou aqui muito bem, de armazenamento, de processo que vá contaminar. Porque tem algumas aveias que contêm glúten e outras não contêm glúten, né? Eu fico super revoltada, porque aqui não contém glúten, custa, sei lá, 4, 5 reais, e a minha Sim. é 20, 26, Sim, com né? Meu cartão certeza. treme e chora, Eu né? Ele está imagino. fazendo terapia, meu cartão faz terapia. Então, assim, por quê? Justamente por conta do processo do cultivo, independente, né? Tem algumas situações que o cultivo é ali próximo ou alternado com o trigo e a contaminação fica no solo, ou muitos é na parte de De armazenamento, de armazenamento, de esteira, né? Do processamento, do processamento, do transporte, ela, das né? embalagens, aqueles big bags que às Exatamente. vezes são As reaproveitados. enchedeiras e E aí não tal. existe uma limpeza efetiva que lhe garanta a isenção do glúten. Então, vai Uhum. estar contaminado. Então, no caso desse açaí, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, eu Feliz sei, pela informação e exato, pela feliz porque eu não me sinceridade. contaminei e triste porque eu Uhum. queria comer o açaí, É, não Ah, com pude mais. certeza. Mas, enfim, isso não é algo que é exclusivo desse exemplo que eu estou dando. Existem Sim. muitas e muitas sim. situações. Teve uma vez num grupo que eu soube, uma senhora tem uma filha que é celíaca, criança é mais complicado É, ainda, né? verdade. E ela pediu a pizzaria, ela vendia com e sem glúten a pizza. Enfim, aí vem da confiança. Eu não tenho. Só se tiver cozinhas separadas, exclusiva. Inclusive, em Natal tinha uma que era assim e infelizmente fechou. Uhum. O funcionário, até para entrar de uma cozinha para outra, eles paramentava, parecia um astronauta com Sim. outra, Com né, outra outra vestimenta, às vestimenta vezes de cor para diferente, não para contaminar, porque aqui ele identificar. estava em outra cozinha, tinha sedimentado ali grãos, Partículas, partículas né? de glúten, né? E aí, em um caso desse maravilhoso, eu me sentia super tranquila, mas hoje não existe mais em Natal Uhum. uma pizzaria assim. Mais um nicho de Mais um mercado nicho, olha aí o atenção. empreendedorismo, né, rolando. E aí essa senhora pediu essa pizza para a filha, falou, olha, é sem glúten, porque minha filha é celíaca, e enfim. Quando essa pizza chegou,
a senhora relatou que não viu a pizza quando chegou. E a filha, por ser criança, só sabia que tinha pedido de frango, queria de Sim, frango. sim. E aí a menina foi, pegou e já foi comendo. A pizza, aí a criança chega para a mãe e fala assim: Mãe, a pizza não era de frango que a senhora pediu? Aí a mãe, quando olhou, a pizza não era de frango, consequentemente, era uma pizza com glúten. A pizzaria mandou errada. Ai, meu Então, o Deus. que foi que aconteceu? A criança, ela se contaminou, né? Contaminação. Na realidade, ela nem se contaminou, ela ingeriu o glúten, Aham. né? E aí ela desencadeou os processos e sintomas, e a mãe, super desesperada, ligou para a pizzaria. Gente, pelo amor de Deus, mandaram uma pizza equivocada e a pizzaria disse que a culpa tinha sido do entregador. Entregador. Porém, quando a mãe da menina começou a relatar, minha filha é celíaca, a pessoa que atendeu ela, que se diz, que se intitulou engenheira de alimentos, Identificou como, que se né? identificou, desculpa, mais um erro meu. Engenheira de alimentos, não. Tinha feito gastronomia, mas isso está dentro da grade, obviamente, né? A legenda de gastronomia, era para ela entender. E ela foi e disse assim para a mãe da criança: dê um antialérgico. Acho que é Que sim. nesse caso Então, não vai resolver então, nada. assim, é aquela questão que a gente colocou no primeiro momento aqui, não é alergia, né? O povo diz assim, olha, ela tem doença celíaca, é alergia ao glúten. E eu fico, meu Deus, eu explico ou não, né? Enfim, eu sou a chata, quero ser chata hoje ou não? Aí eu Uhum. escolho se eu quero ser chata ou não, Entendi. né? Ou então, olha, ela tem doença celíaca, ela é intolerante ao glúten. Então, aí a pessoa, então toma enzima, Sim. Ah, com certeza. né? E não existe, como a lactose, a intolerância à lactose, não existe enzima, né, específica. Então, no caso da questão da lactose, tem a intolerância também, tanto à lactose, quanto também a alergia Alergia à caseira. proteína, A né, proteína. do leite, que aí é diferente, Diferente. né? Uhum. Então, existe toda essa questão, que eu acho que André é melhor do que eu para falar, Ah, com a certeza. questão é interessante programas para que a gente possa estar levando, não só para indústrias, como para estabelecimentos, né, de forma geral. Fica a critério, obviamente, dos locais, mas que a rotulagem seja verdadeira, verdadeira com a informação seja verdadeira, porque o consumidor ele acredita no que está ali. Sim, sim, É a Como sim. no única caso, forma de obter uma informação que ele como no dispõe. caso do açaí, não contém glúten, mas no fundo, continha glúten. Então, fica difícil crer em certas rotulagens, né? Uhum. Então, realmente é uma questão, né, direcionada para a aplicação dessas regulamentações, Uhum. leis mais fundamentadas, né? A ação desses grupos também, né? Mais eficazes. Perfeito. André, eu peço até desculpa, eu lhe cortei. Tem alguma coisa ou já entrou dentro do contexto que você ia É, comentar? meio que entrou, gente. Em relação à questão da alergia, né? Muitas vezes a alergia, o efeito dela é imediato, com o edema de glote, a pessoa vira a óbito realmente, né? A gente não tem na legislação limite para que quanto vai dar alergia em alguém, porque isso é uma questão física de cada indivíduo, de cada organismo. Em relação a esses controles que Chita estava falando, a gente na indústria ou nas unidades de alimentação precisa ter um plano de controle de alergênicos com análise de risco de todo o processo produtivo, desde a seleção de fornecedor até a distribuição do produto, seja um alimento pronto para consumo, seja um alimento industrializado, E com a toda a capacitação dos clareza. funcionários, né? Dentro desse plano, além dessa questão dos fornecedores, das embalagens, do armazenamento, da forma de manipulação, te dei um exemplo ótimo, né, dessas duas cozinhas separadas, uma com alimentos alergênicos, outras com não alergênicos,
Quer dizer, o treinamento dessas pessoas, do colaborador, a conscientização dessas pessoas, porque não é só dar o treinamento e verificar se esse treinamento está sendo eficiente, é uma questão de conscientização, porque tem toda uma questão cultural por trás disso, né? A questão também da validação dos processos de limpeza. Existem até receitas, você deve saber melhor do que eu, de limpeza em 3 estágios, com substâncias diferentes, que se sabe que se quebra as proteínas. Mas qual é a validação que aquela empresa tem disso? De que aquele processo realmente está removendo na sua totalidade o traço daquele alergênico, né? Além dessas validações, a questão do colaborador, da troca de uniforme, de ter um utensílio, de ter uma área e equipamentos distintos para a produção daquele alergênico. Porque se a empresa ela não tiver a área e o equipamento distinto para a produção de produtos alergênicos e produção de não alergênicos, ela vai ter que ter um processo de validação muito robusto, né? E, de toda forma, é necessário ter esse plano de controle de alergênico com análise de risco de todo o processo. Aonde estão os alergênicos, aonde pode acontecer essa contaminação. Uma coisa que eu ressalto também é a auditoria a esses fornecedores, não é? Precisa ter essa transparência com todos os elos da cadeia, seja o fornecedor de matéria-prima, de insumo de embalagem ou de um serviço de transporte, de uma manutenção, né? Uma limpeza mais robusta, que às vezes nas fábricas elas contratam empresas terceirizadas para essa parte da limpeza mais pesada, quer dizer, como é que essas pessoas vão entrar, o que é que elas vão usar, né? Restaurante também, às vezes, faz uso disso. Restaurante, então, em relação aos seus utensílios, ao treinamento do seu pessoal. Gente, quantas vezes você chega num restaurante e até tem um cardápio, né, uma folhinha lá no fim do cardápio, com as opções sem glúten e sem lactose. Você chama o garçom, você chama o maître, ele não sabe explicar, por exemplo, se aquela macaxeira frita, que é assim que a gente chama aqui em Natal, se ela passou por um processo que foi empanada na farinha de trigo. Quer dizer, isso para um celíaco ou para uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten como eu, é arrumar confusão para a própria vida, né? Isso. Arrumar questões de saúde. E para um alérgico, é caso de vida ou morte, às vezes instantaneamente. E deu o exemplo aí do alimento que é frito. Então, para aquela pessoa que é alérgica a camarão, por exemplo, que tem uma alergia muito severa, fritei um peixe ou um frango, ou seja lá o que for, no óleo e fritei um camarão, a pessoa vai comer um peixe, um frango, ela não está pedindo camarão, mas se ela tem alergia muito severa a camarão, pelo produto dela ser frito no mesmo óleo onde foi frito um camarão, ela pode ter um edema de glota e morrer dentro do seu restaurante, né? Então, assim, é muito sério tudo que a gente está falando, requer muita responsabilidade, não só para os responsáveis técnicos e para os proprietários desse empreendimento, mas para todos os colaboradores, né? É garantir a saúde das pessoas que estão consumindo esse produto. É vida e vida. É vida e vida. É Não vida e brincadeira. vida, e ainda digo mais, para você que está aí do outro lado, que quer saber mais sobre esse tema, busque a gente no Senai. O Senai tem uma equipe técnica qualificada para realmente levar a parte de sensibilização, chega, me emocionei, treinamento, Ajudar na análise de risco. ajudar na análise de risco, desenvolver análise de risco, montar procedimentos operacionais, planos de controle, planos de contingência, para que a gente tenha uma indústria cada vez mais forte. E a gente sabe que a gente que produz alimentos, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade muito grande. Então, pessoal, depois desse podcast, vocês jamais saiam achando que intolerância, alergia, doença autoimune tem mimimi ou algo do tipo, frescurinha, frufru, jamais. E eu aproveito para agradecer especialmente nossa super convidada, Shirley, que está falando desse tema que, assim, é tão gostoso de ouvir que gravamos 2 podcasts, passou assim voando. Andréa, com essa visão que ela tem única da indústria, com a experiência que ela tem na indústria, né? Com esse DNA que o Senai tem de trazer esse tipo de solução para a indústria. E a você, né, que está aí do outro lado, com certeza satisfeito. Eu espero que você que conheça, que você que possa ser também, ou que tenha algum familiar, você também ajude a fazer força, né? Porque assim, essa evolução que a gente comentou, que
veio lá com as primeiras pessoas, com as comunidades que se juntaram para começar a reclamar, pedir assim apoio, né? É feito através de mobilização, né? Então, Dissemina informação é informação verdadeira, né? exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Vou deixar as palavras finais aqui para Shirley. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Realmente foi um podcast muito gostoso, sem glúten, sem leite, sem alergênicos, né? Sim. E assim, realmente eu fico muito feliz essa oportunidade, né? Não só para estar falando dos alergênicos, né? Mas assim, chegar a informação, esclarecer muitas coisas, né? E também não só a quem é hoje acometido com essa situação, mas em si as indústrias, né? As pessoas que estão envolvidas com o outro lado, que é a parte produtiva, né? E ter um pouco desse olhar para todo mundo viver melhor. Isso Eu mesmo. agradeço. Andréa, Obrigada, Shirley. Obrigada, Mozart, Aureliano, Samuel, que está aí nos bastidores nos ajudando mais uma vez. Esses dois episódios, eles foram sensacionais, né? Hoje a gente pôde conversar bastante, desmistificar muita coisa, Isso. esclarecer, como o Moza disse, espero que compartilhe informação de qualidade, não é? Com quem está dos dois lados da história, né? perfeito. E aguardamos vocês no nosso próximo podcast. Tchau, Até lá! tchau.